A palavra de Deus aqui no livro de Romanos 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito, do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação para a carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito séria a palavra de Deus. Eu fico olhando quantas pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Quantas pessoas no nosso tempo estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão guardando a palavra de Deus. Muitas pessoas estão sem temor e respeito por Deus. Porque se você ouve a palavra de Deus e você não guarda, você não está temendo a Deus, você está desrespeitando ao Senhor. Porque é como um filho que ouve a correção do pai, mas ao mesmo tempo ele é desobediente àquilo que o pai mandou ele fazer. Do mesmo jeito é aquele crente que vai na igreja, aquela pessoa que diz que serve a Deus, vai na igreja todo culto, ouve a palavra de Deus, escuta a doutrina da palavra de Deus. Deus usa o pregador na correção, mas muitas das vezes, ao invés da pessoa levantar a mão, dar glória a Deus, agradecendo por aquela palavra, sai do culto com raiva, sai da igreja muitas das vezes não gostando da mensagem. E muitas igrejas estão acontecendo isso. Só que Deus manda o pregador falar. E ai do pregador se ele não entregar aquilo que o Senhor queira que ele entrega. Porque a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas aqueles que estão no Espírito podem agradar a Deus. O que é estar no Espírito? Estar no Espírito é estar andando segundo a palavra de Deus. Estar no Espírito é andar guiado pela palavra. Quando alguém diz que está cheio do Espírito Santo e não guarda a palavra de Deus, ele é mentiroso, porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que Deus, ele é Deus de paz. Deus chamou você para ter paz. Uma pessoa que não tem paz na vida, que não consegue ter paz,
ele ainda não recebeu a bênção de Deus na vida dele, ele ainda não é convertido. É fácil você conhecer alguém que é convertido. A pessoa que é convertido, ele ama a palavra, ele ama obedecer a palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que a verdade ela dói, mas ela liberta. E essa palavra que eu estou falando neste momento aqui é a verdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que muitos não gostam da verdade? Porque a verdade ela machuca, a verdade ela dói. A verdade ela toca naquilo que nós precisamos, aleluia, ser curado. A verdade, irmãos, ela toca no nosso erro. O evangelho verdadeiro, ele vai contra o nosso jeito de viver. O evangelho verdadeiro, ele vai contra a nossa maneira de viver. Porque a nossa maneira de viver, irmãos, não é segundo o Espírito, a nossa maneira de viver, ela é segundo a carne. E a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É estar na ira, é estar no pecado, é estar na prostituição, é estar na rebeldia, é estar na desobediência. A Bíblia diz que os que estão na carne, de maneira alguma, podem agradar a Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, do jeito que muitas das vezes as coisas estão em nosso dia, que nada mais é pecado, que nada mais, isso não tem nada a ver, isso pode, Deus não está se importando com isso. Não vai ter avivamento, irmãos, se os crentes muitas das vezes não se converterem de seus maus caminhos. Deus manda te dizer: se converta do teu mau caminho e volte ao Senhor, que Ele compadecerá de ti. Livro de 1 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Não tem como, irmãos, você orar, você buscar, você clamar ao Senhor, se você não abandonar o mau caminho, se você não abandonar aquilo que Deus não agrada, se você não abandonar as coisas da internet, que você quer imitar as coisas da internet, Deus não agrada. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a carne. Ou nós obedecemos a palavra do Senhor, ou nós obedecemos à vontade da nossa carne. Jesus, ele disse assim: vós não podeis servir a dois senhores, porque você vai agradar a um e aborrecer o outro. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, ele tem que rejeitar a vontade da carne. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então deixa tudo o que você está fazendo, abandona aquilo que você gosta de fazer, mas você sabe que Deus não gosta. Você gosta de fazer, mas você, no teu coração, você sabe que aquilo que você está fazendo, Deus não agrada. E é o pior pecado, irmão. O pior pecado é o pecado premeditado. O que é o pecado premeditado? É aquele pecado de Davi. A Bíblia diz que Davi sabia que adulterar era pecado. Davi sabia que tomar a mulher de outro era pecado. Mas mesmo assim ele deixou de ir para a guerra, foi lá e adulterou com a mulher de Urias. E a Bíblia diz que Deus chegou para Davi e disse: Davi, e contou aquela história para ele, do homem que tinha muitas ovelhas e o outro que só tinha uma. Os parentes daquele homem que tinha muitas ovelhas veio na casa dele, em vez dele matar uma das suas ovelhas ou do seu gado, pegou a única ovelha do homem que só tinha uma e matou para os seus convidados. Davi puxou a espada e disse: esse homem tem que morrer. O profeta apontou o dedo para ele e disse: esse homem é você.
Porque o verdadeiro profeta, ele aponta o erro. O verdadeiro profeta, ele aponta o pecado. Se você olhar na Bíblia, irmão, todo profeta apontava o pecado do povo. Porque aquele que diz que é pregador, aquele que diz que é profeta, e não mostra o que é pecado, o que é errado, ele é falso profeta. A Bíblia diz que Davi disse: esse homem que fez isso tem que morrer. O profeta apontou o dedo para ele e disse: esse homem é você. Você errou contra o seu irmão, você tomou a mulher que era do teu irmão. Mas o Senhor já te perdoou, mas a espada jamais apartará da tua casa. Por quê? Porque você premeditou o pecado. Então, quando você peca premeditado, sabendo que Deus não agrada, mas mesmo assim você está fazendo, você está num pecado premeditado. É perigoso você perder o Espírito Santo da sua vida, porque você pode entrar num pecado de apostasia contra o Senhor. E muitos hoje estão morrendo, estão frios, não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia, não sente vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de buscar o Senhor. É porque você está morrendo e você não sabe. Livro de 1 Coríntios 11 diz o quê? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então hoje está se cumprindo essa palavra, porque muitos estão participando da ceia do Senhor indignamente. Por isso estão morrendo, porque não estão vivendo como Cristo viveu. Estão fazendo a vontade da carne, estão seguindo os seus próprios desejos do teu coração. E o Senhor manda dizer que tem que ter conserto, porque o Senhor vai cobrar. Porque o Senhor vai cobrar e não vai ser barato, irmãos. Porque o Senhor quer conserto de muitos de nós. Eu digo nós porque todos nós temos erro, todos nós temos falha. Só que tem um porém: cada um de nós temos que se arrepender dos nossos pecados e voltar ao Senhor. A Bíblia diz que Ele se compadecerá de nós. A Bíblia diz, irmãos, buscai ao Senhor, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho, o homem perverso seus pensamentos, converte ao Senhor, e Ele se compadecerá de vós. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai querido, eu quero apresentar, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Eu quero apresentar para essa pessoa, Senhor, que neste momento está lutando, Senhor, contra aquilo que não provém de Ti. Essa pessoa, meu Deus, que está pedindo perdão a Ti neste momento, que vai deixar, Senhor, a vontade da carne, Senhor, que vai deixar, Senhor, meu Deus querido, os desejos que não provém de Ti, e vai se converter a Ti, e o Senhor vai encher essa pessoa do poder, o Senhor vai encher essa pessoa do Espírito Santo, e o Senhor vai cumprir a promessa do Senhor na vida dela, porque ela se arrependeu na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se essa pessoa neste momento está doente, que o Senhor possa curar ela, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa repreender essa enfermidade agora. Eu profetizo em nome de Jesus.